Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Vamos continuar aqui nossos estudos em Romanos, agora no capítulo 10, avançando para o capítulo 10, né? Estamos aqui fazendo duas vezes de cada, né, em os capítulos, dependendo assim do tema, né, da extensão do tema ou da sua complexidade. Então, aqui no capítulo 8, no capítulo 9, foi preciso duas rodadas, mas eu acho que no capítulo 10 vai dar para fazer em uma só, porque repete algumas coisas, né, e não expande tanto, né, as noções já vistas. Então, aqui do versículo, no capítulo 10, versículo 1 a 5, resumidamente, temos assim: Irmãos, a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, porque eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Porquanto, procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitar a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés dizia tal, e por aí vai, né? Os que viviam debaixo da lei, quem cumpria a lei vivia por ela, e assim por diante. Então, mais ou menos, ele descreve aquela função da lei como ela foi dada no Antigo Testamento, mas percebemos que, já falamos antes, que essa função ela foi completada em Jesus. Então, essa função da lei ela não existe mais, né? E Paulo aqui, naquela tristeza, na verdade, que ele sente em relação aos judeus, ele usa essa expressão aqui, né? Olha, eu sinto uma grande tristeza, né? Mas, porque eles têm zelo de Deus, eles são gente boa, né? Só que tem o zelo sem entendimento. O problema é esse, né? O zelo sem entendimento. Porque quais são os valores que constituem uma espiritualidade, uma identidade espiritual verdadeira? Uma verdadeira espiritualidade. Quais são os valores que constituem? Qualquer zelo é importante. Qualquer religião é importante, em qualquer zelo. O problema é esse. O que foi que Deus estabeleceu? A justiça própria não é justamente a maneira pelo qual nós deixamos de nos apropriar daquilo que Deus estabeleceu e estabelecemos uma outra coisa como seu substituto? O problema dos judeus é o problema da humanidade de maneira geral. Colocar outras propostas adversárias e contrárias das propostas que o Senhor fez em Jesus. Esse é o problema dos judeus e esse é o problema de qualquer religião, de qualquer filosofia, de qualquer ideologia e tudo aquilo que se coloca como proposta de vida, de comportamento em substituição àquilo que Deus colocou em Jesus. Zelo sem entendimento, justiça própria, religiosidade e religiões. É sempre aquele engano da ética e da falsa sabedoria. Existe a sabedoria, existem palavras bonitas, pensadas aqui e ali de religiões, religiosidade, pensadores e tudo mais, mas no seu conjunto não formam um caminho reto pelo qual nós cheguemos a Deus. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Só tem um caminho, uma verdade e uma vida. Essa é Jesus. Não importando o grau de zelo que se tenha em uma outra coisa. O grau de zelo apenas aprofunda a convicção no erro, apenas isso. Quando o zelo é sem entendimento, esse zelo sem entendimento aprofunda o erro. Quando não se trata do Evangelho, quando não se trata da cruz de Cristo. Apenas isso e mais nada. Provérbios diz: há caminhos que a homens parecem retos, seus fins, porém, são caminhos de morte. E nós vemos que, mesmo em relação àquilo que foi de fato deixado por Deus, se esse zelo é sem entendimento, ele descumpre o propósito que Deus tinha naquelas mesmas coisas que ele instituiu. Podemos também, como evangélicos, como crentes, termos um zelo exacerbado em algum detalhe do evangelho e dessa maneira errarmos. Não vou dizer assim que todo erro, toda falha de abordagem em si compromete a salvação, senão ninguém salvaria. Né? Em alguma medida todos nós erramos em alguma coisa, isso é impossível. Mas quando esse zelo se exacerba, quando esse zelo se torna muito grande, ele realmente compromete. Compromete a pureza da fé, compromete o testemunho. Então já começa a ser sério a partir de um ponto em diante. E isso, vejam bem, mesmo incluindo coisas que Deus falou verdadeiramente. Não estou falando zelo só de coisas eminentemente erradas.
eu já disse e vou repetir, os maiores pecados do povo evangélico são aquilo que ele considera justamente a sua santidade. Porque os evangélicos erram em zelo também. Em zelo. Não é em coisa errada, não. É em coisa certa. Não, mas como assim? É certo e é errado? É certo e é errado. Você pega uma coisa certa, extremiza, você produz um erro. Curiosamente é assim. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus nos deu um espírito de amor e de moderação, né? Por causa da moderação. Moderação. Não estou falando mornidão, estou falando moderação. Não vamos confundir. Então nós vemos assim que, em grande parte, esse zelo mal dirigido, esse zelo mal orientado, que é parte integrante de todas as religiões adversárias, de todas as religiões que não são o evangelho, judaísmo, islamismo, hinduísmo, eles provocam, inclusive, uma reação contrária ao próprio evangelho. Isso tem acontecido. Quais são os elementos que mais estão perseguindo a igreja hoje? Elementos religiosos. Zelo sem entendimento. Judaísmo, islamismo e hinduísmo. Para vocês terem uma ideia, apesar assim dos judeus serem bem conceituados entre evangelhos, eles têm um outro livro que eles consideram sagrado e colocam ao lado do Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, o Pentateuco. Esse é o Torá, chamado de Torá pelos judeus. Paralelo a esse cano, eles têm um outro cano chamado Talmud. Talmud. Como Jesus aparece nesse Talmud? Jesus aparece como Balaão, um feiticeiro. A mãe de Jesus, Maria, aparece como prostituta, uma mulher vulgar, amante de um soldado romano chamado Pantera. O próprio Jesus aparece como uma pessoa enganosa, cego de um olho, manco. Há uma passagem até que retrata Jesus no inferno. Terrível. Aparece Jesus no inferno do Talmud. Um inferno de fezes ferventes. Tá? Com o perdão da má expressão, Jesus está no inferno de merda fervendo. É isso que o Talmud diz. Então, o judaísmo é profundamente anticristão, na verdade. Na sua base, ele é profundamente anticristão. Se tornou bem anticristão, na verdade. Apesar desse namoro aí dos evangélicos judeus, mas o Talmud é bem anticristão, de fato. O escrito Talmud é bem anticristão. E o islamismo, não precisa nem falar do islamismo. O islamismo, quem é cristão ou pratica alguma religião que não seja islamismo num país islâmico, no mínimo paga uma multa. No mínimo paga um imposto para exercer sua religião. E o hinduísmo, que é uma religião geralmente pacífica, nós temos lá a figura de Gandhi, uma figura muito emblemática, né, se baseando muito no evangelho, até em alguns aspectos. O Gandhi, com sua não violência, seu ahimsa. Né? Mas o hinduísmo tem perseguido o cristianismo. Então o cristianismo está sendo perseguido atualmente por religiões até pacíficas, como o hinduísmo, que costumava ser pacífico, hinduísmo, o budismo. Então, nós vemos que o zelo sem entendimento acaba se voltando contra o evangelho quando ele chega a um determinado extremo. Ele pode ser, inclusive, um instrumento de Satanás contra a igreja. Isso tem acontecido nos nossos dias, é que as pessoas não procuram se informar. Jesus mesmo disse, olha, chegará o tempo em que alguém que vos matar, cuidará que com isso estará prestando tributo a Deus. Jesus profetizou essas religiões. Jesus profetizou religiões que com o zelo errado, com o zelo sem entendimento, perseguiria a igreja. E isso está acontecendo claramente nos nossos dias. O problema é esse, irmãos, é que, em relação às religiões, o problema é esse. Quem pagou o preço pelo nosso resgate? Vou de novo fazer a pergunta retórica. Foi Buda? Foi Maomé? Foi Lao Tse? Confúcio? Zoroastro? Né? Quem pagou o preço por nosso pecado? Então, quem pode se apresentar para cobrar esse preço? A teologia liberal, ela afirma o seguinte, que Jesus pagou o preço, mas as religiões podem se apresentar como credores. Isso é uma mentira. O que Jesus fez está em Jesus, não está em ninguém mais. Não é como se ele tivesse pagado o preço e agora qualquer um pode se apresentar para cobrar esse preço, em nome dele. Ele não deu essa delegação e Deus não deu essa delegação para nenhuma filosofia ou religião. E em relação ao próprio judaísmo, aquilo que eles receberam de Deus, a lei, apontava para Jesus. No texto aqui que nós lemos, porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Então a própria lei já cumpriu o seu papel. A própria lei agora em si mesma já não é nada, porque aquele a quem ela se dirigia já veio, que é Jesus. Já cumpriu. Então continuar na lei ou continuar no judaísmo já é se voltar contra a justiça de Deus. Já é negar a justiça estabelecida por Deus e estabelecer a sua própria justiça. Isso em relação ao próprio judaísmo. As próprias coisas que estão escritas na Bíblia e que já foram superadas em seu tempo em relação à sua cronologia no reino de Deus e no seu desenvolvimento histórico. Então isso é muito importante entender isso. Tá? Continuando aqui na carta aos Romanos. No versículo 6 a 15, resumidamente, porque a justiça decorrente da fé diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que é o Senhor, que é o mesmo Senhor de todos. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Se confessares com a boca, serás salvo. O que é uma confissão de fé? A confissão de fé é o que diferencia o zelo sem entendimento. A confissão de fé é o que diferencia entrar pela porta, que é Jesus. Tá? Se encontrar com o pastor verdadeiro e não abrir a porteira para qualquer um que entre. É o marco que diferencia uma pessoa que está no mundo de uma pessoa que está em Deus. Confessar Jesus. É o marco que diferencia o zelo verdadeiro do zelo sem entendimento. Confessar a Jesus. É o marco que diferencia Jesus de qualquer outra pessoa. Buda, Maomé, Confúcio, Sócrates, Karl Marx. Quem você colocar aí? Quem você acredita? Ao ponto até de seguir os ensinamentos. Ao ponto até de achar que ele tem uma proposta a qual você deve afunilar o seu entendimento a respeito. Jesus não tem substituto. E quando se fala de Jesus como Senhor, trata-se aqui da divindade dele. Não é um título, não. É a divindade de Jesus. É a divindade. Acreditar em Jesus como um grande mestre, o sócio de Jeová, isso é o mesmo que nada. Confessar Jesus como Senhor. Não existe salvação sem a confissão de fé de Jesus como Senhor. A igreja foi perseguida por causa dessa confissão. Na igreja primitiva, os romanos queriam que os cristãos confessassem a César, adorassem a César. E os cristãos tiveram que fazer uma escolha. E morreram fazendo essa escolha. São os mártires, Pedro, Paulo e todos os que morreram até o quarto século praticamente. Por causa de fazer uma escolha. De aceitar Jesus como Senhor e não admitir nenhum outro Senhor no lugar dele. Não admitir nenhuma classe de senhorio sobre si, a não ser o de Jesus. Essa é a nossa confissão. Confessar a Jesus como Senhor. A verdadeira confissão de fé é invocar Jesus como Senhor e no coração crer que ele foi ressuscitado dos mortos. E aqui eu quero dizer uma coisa, irmãos. Vamos parar com essa ideia de acreditar apenas com a mente. De acreditar apenas assim, em afirmações filosóficas, né? Estritamente doutrinárias. Porque aqui se trata de crer com o coração. Você realmente crê no teu coração. No fundo do teu ser, você acreditar em Jesus. No senhorio de Cristo e em sua ressurreição. No fundo do teu coração, crê nisso. Confessar isso como a tua crença principal. Né? Se em teu coração, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, isso é capital. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Em teu coração crer que ele ressuscitou. Não é acreditar numa doutrina, não é acreditar numa crença. Acredita em Jesus que ressuscitou. Acredita também assim em disco voador. Não, isso é bobagem. Se você é desse jeito que você crê, você não crê de fato. É crer no coração, ter a convicção verdadeira, porque a obra da cruz, a obra de Cristo na cruz é o caminho verdadeiro. Ele ressuscitou depois de ter pago o preço, de ter morrido por nós. A ressurreição é justamente o ponto em que ele vence a morte, morre a nossa morte e conquista a vida para nós.
Nós somos ressuscitados espiritualmente na base da ressurreição de Cristo. E é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos que opera em nós, na nossa santificação. A obra de Cristo é a única fé verdadeira. Não existe uma outra fé que não seja essa, de aceitar Jesus como Senhor, como único e exclusivo Senhor, e crer na ressurreição, crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Isso é muito importante, irmãos. Por causa dessa diferenciação, justamente. Nós lemos no Evangelho, por exemplo, no Evangelho, Pedro chega para os apóstolos e fala: o que diz os homens que eu sou? Quais são as opiniões que tem por aí? O que estão dizendo por aí a meu respeito? Uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, voltou. Umas crenças, meu Deus do céu, gente. Haja bizarrice, sinceramente. Desde aquele tempo já era assim. Hoje a gente fica admirado nas opiniões que tem sobre Jesus. É revolucionário, mestre ascendido, né? Mestre ascensional, né? Mestre cósmico, grande maestro. E a gente assim se admira. Meu, já tinha isso, né? No tempo deles, né? Percebam isso. Já tinha essas opiniões. Apenas os elementos eram outros, que eram elementos da sua própria cultura. Mas se essa pergunta fosse feita hoje em dia, haveriam mais opiniões do que aquelas, né? Mas a resposta verdadeira continuaria sendo a mesma, que é aquele que Pedro deu. Aquela confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito. Afirmando com isso a absoluta identidade messiânica de Jesus em sua divindade e no todo de sua missão. Não é como se a gente pudesse assim isolar Jesus de algum aspecto e acreditar no resto, que nem a teologia liberal fez. A busca do Jesus histórico. Esse era um tema da teologia liberal. É por isso que eu tenho assim, uma grande má vontade com certos tipos de erudição, que se apresentam como erudição bíblica e são a erudição que solapam a fé, que destroem a fé da pessoa. A erudição liberal. Aquele tipo de erudição que, se você for por ela, daqui a pouco você não acredita mais na Bíblia. Você acha que a Bíblia é um livro que nem qualquer outro. Você acha que Jesus é um mestre que nem qualquer outro. Existe esse tipo de erudição e está por aí. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente escuta por aí, escuta na internet, escuta ler. Eu falo principalmente da internet, porque é onde as pessoas vão agora. No meu tempo, se você quisesse saber de alguma coisa, você tinha que ir na biblioteca. Se você não quisesse ir atrás de qualquer coisa, você tinha que ir na biblioteca. Agora você só faz isso aqui, você só usa isso aqui, ó. Cadê? Cadê minha mão? Só isso. Dá lá 2 toquinhos lá e você tem informação ali na tua frente, mastigadinha ali. Tem um cara explicando ali, que nem eu estou fazendo agora. Tem um cara explicando para você. Está bem facinho, está bem facinho. Mas aí tem que tomar mais cuidado, porque havendo mais informação, obviamente que o erro está entremeado ali. Nós temos que tomar cuidado, porque as ideias que solapam a fé, as ideias que distorcem a fé, estão por aí também. Temos que tomar cuidado em relação a isso. Porque nós não podemos abandonar a nossa confissão, tá? Como Pedro afirmou sobre a divindade de Jesus e sobre a messianidade. Aqui sintetizando tudo aquilo que está em Jesus. É uma revelação. Jesus falou assim para Pedro: olha, Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Quando a pessoa aceita Jesus, Jesus se revela a essa pessoa. E isso que seria uma crença, se fosse uma religião qualquer, se torna uma revelação. Se torna um início de um processo espiritual de verdadeira renovação. Isso é muito importante. Mas se a pessoa chegar a Jesus acreditando que ele é um profeta, que ele é isso, que ele é qualquer coisa, esse processo não acontece, porque ele não crê em Jesus verdadeiramente. Ele não crê em Jesus como Senhor e nem confessa no seu coração a sua ressurreição. Tá? Isso é muito importante. E disso, inclusive, da revelação de Jesus, daquilo que Jesus veio fazer como obra redentiva, é que se desprende a grande comissão. É por isso que fala aqui: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, né? Que o evangelho é boa nova, né? Isso não é coisas boas assim, boas notícias, não é isso? Coisas boas aqui seriam as boas novas, seria o evangelho. Está falando do evangelho aqui. Porque as pessoas portam a mensagem de que Jesus venceu a morte, que Jesus ressuscitou. Essa mensagem, que foi já no seu início mais remoto, foi anunciada por anjos. Naquela aparição que os pastores viram, né? Os pastores estavam pastoreando e apareceu aquela miríade de anjos. Olha, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria. Quando Jesus
quando Jesus nasceu, né? Os anjos foram os primeiros que anunciaram, nasceu o Messias. Não era nem a hora completa ainda, era o começo dela. E os anjos anunciaram aos pastores. Ao ponto assim de até virem magos, né, do Oriente, estudantes é que naquele tempo era misturado, né, astronomia com astrologia, era tudo misturado. Então, falar mago não era mago assim de fazer poção, era mago mais no sentido estudioso, né? Nem hoje em dia usa a expressão wizard, né? Wizard, assim, que é uma expressão mago, né? Não necessariamente um feiticeiro, mas uma pessoa que conhece muito, é o mago dos computadores, né? O cara não usa aquele chapéu pontudo, cheio de estrelas, nem nada, simplesmente a pessoa conhece muito. Então, aqueles magos, aquelas pessoas que estudavam as estrelas, estudavam os astros, e naquele tempo deveria ser meio misturado a astrologia com astronomia mesmo, né? Eles viram, eles ouviram um anúncio celeste. Um anúncio celeste não porque os anjos falaram, mas porque as estrelas falaram. Eles viram a estrela, né? Então os anúncios vieram assim. E esse anúncio continua agora na missão da igreja, porque Jesus deu a ela. Eis que eu vos dou o poder, né? Eis que eu vos dou poder para anunciar a minha palavra. Então Jesus assim, me foi dado todo o poder no céu e da terra, portanto ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anunciando todas as coisas que eu vos anunciei, anunciando, né? Então, a grande comissão se desprende daí. E os pés formosos daqueles que anunciam esse evangelho verdadeiro. Não qualquer coisa, né? Porque ser cristão, né, ao contrário do que diz Maria Teresa, Madre Teresa de Calcutá, né, num pensamento muito liberal, disse assim, ser cristão é ser o melhor judeu, ser o melhor hindu, ser o melhor... Não, ser cristão é acreditar em Jesus, aceitar o evangelho e pregar a sua mensagem. Isso é ser cristão. Eu diria que aqui no final das passagens está o composto completo que é um filho de Deus, uma pessoa que aceita Jesus, crê em sua ressurreição, anda em seus caminhos e anuncia a sua mensagem. Como famosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho, tá? Continuando aqui, no final já, né? No versículo 10 no versículo 16 a 21, né? Diz assim: mas nem todos obedecem ao evangelho. Nem todos obedecem ao evangelho. Porventura não ouviram? Sim, por certo. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. E Isaías ainda mais se atreve: fui achado pelos que não me procuravam. Quanto a Israel, porém, diz todo dia: estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Meu Deus do céu. Porventura não ouviram? Meu Deus do céu. Acho até interessante hoje em dia o Richard Dawkins, né, um ateu, assim, ele fala assim, não acredito por falta de evidências. Evidência existe suficiente. O problema é o olhar, né? Não é nem o que está diante dos olhos, sim o olhar, a qualidade do olhar. Jesus diz que se o teu olho for puro, todo o seu corpo será luminoso. Se o teu olho for impuro, todas as coisas estarão em trevas. Então é muito mais a qualidade do olhar do que a própria coisa para o qual se olha. As pessoas podem ver e não enxergar, olhar e não enxergar. O próprio povo de Israel não enxergou o evangelho quando ele veio. E isso apesar de todo aquele background, né? Falta de evidência. Meu Deus, tiveram overdose de evidência no deserto. Era milagre todo dia. Era coluna era a coluna de fogo à noite para esquentar. Era a nuvem de dia para refrescar. Todo dia. A evidência não faltou. Não é por falta de evidência que as pessoas não acreditam. Tá? Aliás, até a fé, ela tem uma qualidade justamente de acreditar em Deus. Assim, muitas vezes até por falta de evidência. A palavra de Deus diz mesmo que a vide não floresça, né? A vide não deu o seu fruto, né? Mesmo assim eu confiarei no Senhor. A fé é justamente testada quando aparentemente Deus está ausente, quando Ele parece ausente para nós. É justamente quando a fé é testada. Então o primado da fé, ela vai além assim, da evidência, nós realmente a entendemos como deveríamos entender. Israel ouviu, porventura não ouviram. E aqui no caso a humanidade inteira, né, ouviu o evangelho e o testemunho de Deus pela criação. Isso está lá no comecinho. A própria humanidade ouve o evangelho todos os dias. Um dia discursa outro dia. Não há nem voz nem som. E, no entanto, sua palavra está
por todas as terras. Um dia discursando outro dia já é uma voz de Deus, se tivermos olhos para vermos e ouvidos para ouvirmos. O ponto é esse, na verdade. Tá? Eu vos porém em ciúme com a nação insensata. Quando o evangelho passou a ser pregado aos gentios, isso provocou ciúmes, né? Paulo sentiu literalmente no couro, né? Na pele esse ciúme, porque os judeus não queriam que Paulo pregasse o evangelho aos gentios. Os judeus se opuseram a Paulo, se opuseram aos apóstolos, foram tomados de inveja pelos milagres que eles faziam. Pedro e João foram presos pelo Sinédrio, foram questionados pelo Sinédrio, porque os judeus tinham ciúmes, não queriam, né, que aquilo fosse pregado. Então, Deus, assim, de propósito, tinha sido até profetizado essa reação violenta dos judeus contra o evangelho. O modo como os judeus iam se opor ao evangelho. Paulo disse que eles iam só acrescentando ira sobre si. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós vemos esse ponto de ruptura, principalmente em Paulo, esse ponto de ruptura. Pedro já havia, até certo ponto, pregado aos gentios, teve uma visão para isso, lá no capítulo 11, nós já vimos em relação ao Cornélio, a família de Cornélio. Já vimos? Não vimos. Não, já vimos, está em Atos. Estou confundindo aqui, é que eu fiz um resumo de Atos, né? Não lembro cada capítulo. Mas falamos de Cornélio, né? E a visão que Pedro teve para pregar aos gentios, né? O Cornélio não era judeu. Mas nós vemos, assim, de certa forma, um ponto de ruptura se cristalizar em Paulo, lá no capítulo 13, porque a narrativa de Atos vai encabeçada por Pedro, no capítulo 9 é mencionado a conversão de Paulo, e até a participação de Paulo um pouco antes no apedrejamento de Estevão, mas quando chega no capítulo 13 em diante, Atos foca em Paulo e vai em Paulo daí para frente, é Paulo direto depois. E no capítulo 13 é justamente aquele ponto de virada em que Paulo lança na cara dos judeus, olha, era para vocês que a gente tinha que pegar primeiro, mas como vocês não querem ouvir e se acham indignos da vida eterna, então agora nos voltamos para os gentios. E a Escritura diz que os gentios se encheram de alegria. Se encheram de alegria. Então é um ponto de ruptura aqui, né, por causa da dureza dos judeus. E no capítulo 28, lá na cena final, né, de novo Paulo discute com os judeus vão lá, discute com ele, e ele fala, olha, era para ser vocês. Mas vocês não quiseram. Realmente, assim, na verdade, é triste isso aí, sabe? A gente fala assim, a gente ri, mas é uma coisa muito triste realmente, assim, uma pessoa, assim, pessoas, né, uma nação inteira, uma grande número de pessoas que recebeu tanta coisa de Deus, depois se volta ao ponto até de se opor ao evangelho. Meu, é terrível isso, irmãos. Hoje em dia nós temos, assim, num grande risco, assim, de ver isso acontecer de novo, mesmo em relação a nós, assim, que não somos judeus. Pessoas que eram cristãos se voltando contra o evangelho, abraçando ideologias contrárias à fé, contrárias à palavra, e juntando força com pessoas que são contra o evangelho. Infelizmente, isso vai acontecer entre nós. Numa outra elaboração, vai acontecer isso, infelizmente, entre nós. Paulo falou para eles, olha, vocês não querem ouvir. Vai ser pregado aos gentios e eles a ouvirão. Esse é o ponto de virada. Aparece no capítulo 13, no capítulo 28. Essa virada que cumpre justamente aquela profecia, né? Fui achado por aqueles que não procuraram por mim, né? Nós já citamos, né, anteriormente aquela profecia de Osés, né? Onde foi dito, vai, não sois meu povo, ali serão achados filhos de Deus vivo, que é essa virada, os gentios começam esse povo anônimo, né? Que agora praticamente sobe ao protagonismo das ações de Deus. Nós vemos essa virada já no livro de Atos dos Apóstolos. Como aconteceu isso? Como os gentios entraram, né, na contradição dos judeus, né, na rebelião dos judeus, como isso, de certa forma, fez com que o evangelho se voltasse aos gentios. Isso, obviamente, dentro da presciência divina, dentro da sabedoria de Deus e dentro do modo como Deus predispõe as coisas, como já disse, né, resguardando as liberdades, mas ainda assim interagindo com essa liberdade e tecendo seu plano maior. Uma última observação que eu quero fazer aqui é sobre um enfeixe teológico que nomina a rejeição de Israel e a entrada dos gentios, ou o paralelismo identitário, que é justamente isso, paralelismo identitário dos judeus com os gentios. Esse paralelismo identitário em Jesus só existe, aliás,
Esse paralelismo identitário como povo de Deus só existe em Jesus. O judeu que está em Jesus, ele é filho de Deus pela fé igual ao gentio. Isso nivela. Não há distinção. Nós lemos logo lá atrás, né? Não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. No versículo anterior aqui nós lemos isso. Então não há distinção. Agora, não me venham chamar de doutrina da substituição, né? Essa questão pelo lado negativo, né? Pelo lado em que os judeus rejeitam. Porque, como diz, a identidade que nivela os judeus e gentios está em Jesus. E o judeu só é povo de Deus em Jesus. Não é que existe uma teologia da substituição. Então quer dizer que a igreja substituiu Israel. A igreja não substituiu Israel. A igreja é a continuidade de Israel. Se no Antigo Testamento era Israel o nome do povo de Deus, o nome coletivo, agora é igreja. Tem alguém sendo substituído? Não. Paulo fala, não é que a palavra de Deus haja falhado, é que nem todos os judeus são de fato judeus, nem todos os Israel são de fato israelitas, né? E nem por serem circuncidados são de fato filhos. Por quê? Porque Isaac era chamado de sua descendência, ou seja, os da fé que são filhos de Abraão, certo? Falamos isso quantas vezes? Já deu para entender então que há uma continuidade, é uma retomada de Abraão, no sentido identitário daquele que aceita uma fé, há uma retomada. A lei foi colocada em virtude das transgressões, como tutora, mas o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então é simplesmente uma retomada, simplesmente a lei apontava para isso também, o seu aspecto profético e preditivo também apontava para Jesus. Então não existe assim, uma teologia de substituição. Não é um povo sendo substituído por outro. Não é que a igreja substitui Israel. É que tudo aquilo que foi anunciado a Israel em primeiro lugar se cumpre na igreja. E tem se cumprido na igreja, porque a igreja não é um nome coletivo de gentios. É o nome coletivo do corpo de Cristo. É o nome coletivo daquilo que Deus estabeleceu agora, como verdadeira agremiação dos filhos de Deus. Igreja é o nome coletivo dos filhos de Deus em Jesus. Igreja não é nome de coisa de gentio. Não sejam dispensacionalistas. Essa ênfase exagerada no judeu. O judeu como que, meu, não pode. Parem com isso. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Vamos se basear na Bíblia. A Bíblia fala isso. Então não me venham com teologia de substituição. Eu não acredito nessa porcaria. Com perdão a palavra. Não é isso não. Teologia de substituição. É apenas uma continuidade. Porque o plano de Deus, como nós já lemos anteriormente, o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Essa palavra já se cumpriu, porque agora todos somos filhos de Deus, todos somos herdeiros de Abraão, nós somos filhos de Deus e herdeiros da promessa em Jesus. Isso é o que nos constitui e esses são os termos da nossa jornada na terra, segundo a vontade de Deus. Tanto judeu como gentios igualmente. Ninguém está substituindo ninguém. Jesus é o ponto convergente. Jesus usar uma expressão aqui de telhado de Chardin, Jesus é o ponto ômega. Jesus é o afiançador, né? o herdeiro das promessas. Então, estando nele, somos filhos de Deus e somos também judeus espirituais. Em Jesus somos um povo, apenas isso. Foi profetizado e aconteceu para a bênção nossa, para a glória nossa, porque nós somos a completude de tudo aquilo que tinha sido dado aos irmãos, né? Vou colocar assim, do Antigo Testamento. Plenitude em Jesus. Amém? Deu para entender? Deus abençoe a todos.